Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Augusto Azevedo e a ideia é a gente fazer um apanhado sobre a literatura da cidade de Fortaleza, mais especificamente na região do Benfica, no começo do século XXI. A gente vai, até mesmo para facilitar a identificação, nomenclaturar a galera da Pindaíba, ou melhor, como galera da Pindaíba, o que a gente entende como o maior fruto, a maior ação, algo que perdura até hoje em um sentido coletivo, em que uma produção é pensada não de modo comunitário, mas com a possibilidade de uma publicação em uma espécie de instrumento, né? Uma mídia que, inclusive, há tempos sofre considerável desvalorização, que é uma mídia impressa, sobretudo uma revista literária artística, como a revista Pindaíba. E então a gente vai identificar como galera da Pindaíba o, os sujeitos desse movimento. Se é que a gente pode chamar de movimento desse recorte teórico envolvendo literatura marginalizada, por que não educação? Então, começando mesmo no começo do século, para a Universidade Pública Brasileira, representava muitas complicações, né? Não é o caso tratar da conjuntura política e econômica da Universidade Pública Brasileira nesse período, né? Começo do século XXI, final do século XX, começo do século XXI, mas é importante frisar que a Universidade Pública Brasileira, devido às políticas neoliberais dos governos Fernando Henrique Cardoso, elas estavam sucateadas, né? Nível banheiro sem papel higiênico. E vários outros problemas envolvendo infraestrutura e estrutura. Nesse período, ocorreu também uma fase de, digamos assim, escassez de espaços culturais para além da universidade, fisicamente falando. Um declínio de bares. Bares como o Boca Cheia, o Depois do Escuro, o Cantinho do Céu, ou Pertinho do Céu, eu sempre me confundo. Aí vocês me corrigem aí, por favor. Acho que é Cantinho do Céu, né? Pertinho do Céu, Pertinho do Céu. Esses bares, eles fecharam, né? Então, o Benfica, ele perdeu o movimento. Ele estava com as noites, assim, muito...
tinha como alternativa a Pitombeira, que ainda não tinha um público tão ligado à universidade, e o seu Assis. E esse sim reuniu muita gente porque tinha uma cerveja estupidamente gelada, Antártica, no caso, na época de umas safras boas de garrafa de Antártica. E a turma, quando tinha alguma grana, o que era algo bem raro, queria tomar uma cerveja, ia ao seu Assis. Cachaça Pitombeira. Então, era um período que a gente bebia bastante vinho, vinho São Brás, Padre Cícero, São Francisco. É uma raridade um sangue de boi. Principalmente na Praça da Gentilândia. As grandes versões da cidade é algo curioso, porque as grandes versões da cidade nesse período elas estavam morgadas. Assim. É um período um pouco complicado para a produção de música pop, vamos falar assim, né? Nesse sentido, vamos falar de cantoras, cantores, músicos, bandas, grupos. A cidade estava um pouco sem dar espaço para esse tipo de trabalho, né? Lógico que havia os espaços, mas não conseguia encantar uma enorme demanda em potencial. Lógico, tinha os nichos, como sempre teve, né? Biruta, coisa e tal. Não sei se nesse tempo tinha o Lisubal, acho que mais não. Acho que o Lisubal também não é tão no outro século. Certo que as caloradas eram as melhores festas. É uma opinião bem particular minha, até porque o tipo de arte, sobretudo música, presente nas caloradas, sempre foi, até hoje fazem parte da minha predileção musical. E eram festas gratuitas e que nesse período ainda, no começo dos anos 2000, você ficava as caloradas duravam até 3h30 da madrugada, e dependendo do campus ou dependendo do evento, né? Você ficava até de manhã sem banda, sem som mecânico, né? Mas curtindo com a galera. Então, esse abandono por parte do poder público em relação às universidades públicas brasileiras geraram uma espécie de ocupação espontânea, né? De uma galera que acho que dá para a gente colocar como um perfil, né? Um certo perfil, que é uma galera muito ligada a três elementos, assim, né? Política, arte e boemia. Então, essa galera, ela conseguia tornar a vida algo que estava sendo ali massacrado, né? Estava sendo chacinado, né? Que era a educação em nível superior pública brasileira. E do ponto de vista do trabalho literário em si, todo mundo praticamente era iniciado, todo mundo tinha algum tipo de produção. Literário é artístico, né? Assim, todo mundo já tinha alguma coisa, tinha alguma experiência, tinha algum trabalho, tinha alguma. Não era algo tão novo. O que aconteceu foi um fortalecimento nas relações, a galera ficou mais próxima, né? As amizades foram se intensificando, as identificações foram se intensificando, as afinidades foram se intensificando. Era um momento político brasileiro, ou pelo menos dos movimentos sociais brasileiros, um pouco distinto do que veio depois, né? Havia ainda uma
uma certa praxe, e uma preocupação de não deixar por conta do chapéu, né? As fitas que acontecem na cidade, no estado e no país. Então, por exemplo, o André Dias, ele tinha alguns álbuns de autoria dele, lógico, desenhos. E alguns desses desenhos, eles eram, eles tinham, eles se relacionavam com poesia, né? O próprio André Dias, né? Então, assim, ele, além de estar sempre desenhando junto, né? Junto assim, né? Em período concomitante ao Carlos Jorge, que também era outro ilustrador basilar da Pindaíba, fundador, membro fundador total, ficava num esquema de mostrar, né, assim, de distribuir a fita que ele fazia, digamos assim, com mais direcionadas para o público, diferente da galera que ainda não tinha percebido os meios, as possibilidades, né, assim, de publicação. Eu não lembro se o André já tinha algum trabalho no formato de zine, né? O que eu lembro eram esses álbuns, né? Falando no sentido de ilustrações, né? Não no trabalho dele enquanto animador, desenhista na área de audiovisual. Né? Mas, pelo que eu lembre, coletivamente, né? Porque muitos de nós já tínhamos participado de algumas edições de zine, o próprio Sarrabulho de Tertúlia, ele já, ele já tinha aparecido, né, que é um trabalho, uma iniciativa do Márcio Pantera, antigo amigo meu de militância do movimento estudantil, movimento popular, e que merece um espaço voltado para ele, para falar como foi que a gente construiu isso, assim como o próprio Palavra e Desordem, né, que já envolviam trabalhos do que seria parte da galera da Pindaíba. Né, tanto o Sarrabulho de Tartura, que inclusive a ilustração da capa é do André Dias. Né? Ele compunha com a galera, mas as iniciativas dele mesmo eram em formatos de álbuns. Né? Assim. Carlos Jorge, Manuel Carlos, Augusto Nascimento, Alexandre Gomes, não, Anaí Parangaba, a própria Celina Muniz, Dedé Calixto, Arley de Torres. Essa, essa galera já tinha trabalhos distribuídos assim nesses dois veículos, né? Sarrabulho de Tertúlia, que eu acho que quando a primeira Pineb lançada, já não tinha mais a Sarrabulho de Tertúlia, porque já tinha sido lançada a sua trilogia Disney, né? Paradise ainda está super vivo, que é a iniciativa do período mais duradoura, né? Várias e várias edições. Mas com o clima assim do que viria a se tornar a Pindaíba, embora eu considere que a Pindaíba ela traga para a sua estrutura, para o seu jeito, para o seu formato, para a sua forma, né, vários aspectos, tanto do Sarrabulho de Tertúlia, como do Palavra Desordem, como de um zine muito bom, que eu acho que teve 3 edições também, da turma da comunicação, encabeçados pelo Márcio, conhecido Márcio Mazella, né, o Ayrton S. e o Gabriel Gondim, que era o Torazinho. Fantástico, fantástico, fantástico.
Mas é um livrinho, ou uma brochura que a gente faz, a gente elabora todo do Pátio da História a partir de poesias coletivas, ou de uma ou duas poesias coletivas, e o resto a gente completou com qualquer coisa autoral, sei lá, do tipo breve, assim. E é um zinizinho que não tem nome, não tem título. Acho que é um A6, né? Dobrado, que ao todo, tirando capa e contracapa, dá umas 6 folhas. Enfim, não lembro agora. Mas tinha lá o trabalho dessa galera, né? Por conta das poesias coletivas, e a gente meio que se juntou para providenciar as cópias. Na época, a gente, pelo fato da nossa relação com o movimento alternativo, a gente sabia, o movimento estudantil, né, na verdade, desculpa, a gente já sabia alguns caminhos assim de camaradismo, né, assim, até uma copy print de amiga, uma xerox colega, assim, né, que pudesse dar um abatimento, coisa do tipo, né, uma doação de uma risma de papel por parte de um departamento. Então a gente coletivamente botou esse fanzinezinho para cima, assim, para frente, assim, né? Eu acho que ele foi decisivo para formar o que depois veio ser a revista Pindaíba, porque a gente começou a dialogar de uma maneira conjunta possibilidades de não só de expressão em si, né? Mas de se experimentar enquanto coletivo literário, embora eu acho que a gente nunca tenha sido um coletivo literário em si, porque eu acho que a gente sempre foi muito amigo, muito amigas, assim. Então sempre foi mais uma galera amiga que se juntou, que juntou os trabalhos para ainda se divertir, do que uma coisa com expediente rígido, né, assim. E a gente, os primeiros passos da Pindaíba, eu lembro o corpo editorial formado pelos Cavaleiros das Tormentas, né, com exceção, os originais, né, com exceção do Marcílio e do Carlos Jorge, que não assina como, como membro do conselho editorial, enfim. Né, mas a gente sempre soube que ele estava ativamente opinando nas edições, né, de humildade extrema. Ele nunca reivindicaria esse crédito, talvez nem deixasse alguma coisa ser publicada, lançando ele como editor. Mas elas são os Cavaleiros da Tormenta meio que sem o Marcinho, mas com o Marcinho, porque o Marcinho é inteligente demais, né? Um cara muito culto. Ele, lógico que ele influenciou os caras, né? Que era o Manuel Carlos, o Augusto Nascimento, o Cláudio Bittenmiller e o André Dias, que nunca, ou pelo menos até então, não era um Cavaleiro da Tormenta, né? Ele era um mago das artes visuais, né? Um dos caras assim que a gente sempre foi nosso ídolo, né? Porque de fato ele tinha uma vivência artística muito fodida, né? Assim, o cara desenhava no morro, no caderno, enfim. Um artista visual assim. Eu sou suspeito a falar, né? Eu mando há muito tempo, que a gente é parceiro de trabalho, né? Então eu sempre vou achar o André assim, um dos melhores, dos melhores. E a gente tinha a universidade como de uma maneira geral, né? Assim, porque eu não era um grupo, né? Assim, estava mais para um coletivo de grupos e de pessoas, né? Assim, várias pessoas de várias áreas, cursos, segmentos, bairros, posições políticas distintas que acabavam em confluência devido a esse lance da produção literária, né? Da produção artística literária. E a gente tinha
mesmo assim, a gente tinha alguns espaços, vamos chamar de especiais, para rolar essas produções, assim, né? Que era basicamente o Bosque de Educação, que sofreu muitas violências, né? Assim, hoje é completamente descaracterizado do que, por exemplo, em 2001, onde começaram as intervenções arquitetônicas e coisa e tal. Então, assim, a gente ficava muito por ali. Inclusive, as ações da própria universidade, naquele viés ali de repressão a estudantes e membros da comunidade, acabavam provocando que a gente respondesse de alguma maneira, e a literatura era um meio. Né? Então, foram vários zines além do Sarrabo de Tertúlia, do Palavra de Desordem, desse de poesias coletivas que, se tem nome eu não lembro, mas acho que não tem nome, não tem título. Torazinho, Sex Alks, que foi basicamente com a galera da história, enfim, né? Eram vários e vários livretos de poesias solos, né? Livretos solos de poesias, de poemas, enfim. Né? Então a gente ficava muito no bosque de educação, saudade. Muita saudade. Imensa saudade. Atrás da biblioteca do CH1, cara, né? Colado, era o que dividia, né? A Faculdade de Educação, basicamente, né? O que dividia a Faculdade de Educação e o CH1. Então a gente ficava muito na parte de trás da biblioteca, perdão, do CH1 sem incomodar ninguém, né? Atrás, na calçada, escorados no muro da biblioteca, produzindo, discutindo, conhecendo. E acho que, acima de tudo, lendo, né? E o outro pico da galera era no pátio da história, né? Sempre que tem, não sei em que pé está, mas que cumpriu durante muitas décadas um espaço de acolhimento e resistência de muitas atrizes e atores de relação com a universidade, mesmo que distante. Né? Então, a gente ficava muito por lá, né? Se encontrava muito por lá, para trocar umas ideias e tal, escutar um som. Era um período que isso era meio complicado, porque era antes aí dos MP3 e das caixinhas, né? Assim, conectados por USB. Mas era momentos, espaços de momentos muito. Usar o termo produtivo é foda, né? Mas acabava sendo, né? A gente produzia bastante, ou na medida do possível. Eu vou falar sobre o lançamento da primeira Pindaíba, ou os lançamentos, aí eu vou explicar porque são os lançamentos, né, da revista Pindaíba, em um outro momento, né? Para isso aqui não ficar tão alongado. Mas eu acho que falando sobre esses espaços, é importante destacar algumas iniciativas, alguns nomes que, de certa maneira, fizeram a cama para Pindaíba relaxar e surgir. Que o espaço cultural do nosso humano parceiro André Alckmin, né, que era o cidadão do mundo na Avenida da Universidade, um espaço que é difícil pensar, tem algumas exceções, né, como o próprio Xangri-Lá na década de 80 no Conjunto Ceará, no polo de lazer do Conjunto Ceará. Mas é difícil pensar, né, em outro espaço como o Cidadão do Mundo, que era um verdadeiro espaço cultural naquele momento ali, naquele espaço e tempo, né? Fortaleza, virada de século, né? Assim,
Dragão do Mel é de 99 e ele nunca foi assim tão comunitário como muita gente desejaria e deseja até hoje, né? Então, o Cidade do Mundo, ele isso divertiu, né? Mas ele ensinou muita coisa, assim, né? Pelo poder inerente a um espaço cultural, né? Então, acho que se é para destacar algum lugar, e a galera da Pinaíba começou a se conhecer, ou começou a interagir e tal, assim, né? O Cidadão do Mundo, alguns nomes, né? Assim, acho que é importante a gente frisar, né? Lógico, sem querer fazer nomes e grupos, né? Iniciativas, meios, coletivos, essas paradas aí, sem querer, né? Esquecer de ninguém, né? Mas eu acho que a galera da MUFC foi muito, acho que até hoje, né? É muito influente para o surgimento da galera da Pindaíba, né? A MUFC, a Associação de Malucos do UFC, uma galera que refletia a não caretice da Universidade Federal e que parte considerável colou na Pindaíba, se não produzindo, acolhendo, apoiando de uma maneira bem intensa, né? Então, eu acho importante falar sobre, né? Galera da MUFC aí, vou falar o nome porque é muita gente, eu não quero deixar de falar. Em outro momento a gente fala mais fala direito, fala, né, com a devida seriedade da MUFC, quem sabe até junto de alguma mufeceira, alguma mufeceira. Então, fica aí. E aí eu, sem querer destacar alguns nomes, mas destacando, para encerrar, eu queria destacar aqui dois nomes, né? Um que cumpriu uma função professoral, por mais viagem, né, que isso possa parecer, né, assim, para quem conheceu aquele contexto e a pessoa. E o outro era a própria poesia viva, né, com todas as suas contradições, né, todas as suas consequências, né. Então, o que seria o nosso professor era o Gonçalves. Gonçalves era um estudioso, um cara que sacava muita coisa, assim, tinha um conhecimento literário muito abrangente. E é outra figura que a gente precisa de mais tempo para falar, né? Mas ele vivia praticamente em situação de rua, ou em situação de rua, sempre ficava meio que no ar como era essa situação, ninguém sabia ao certo onde ele dormia. E ele era ele tinha me foge agora o termo correto, mas ele, comissionário, né? Ele tinha uma banca de revistas na entrada do Centro de Humanidades 1, da Universidade Federal, onde passou durante muito tempo sendo a banca da francesa. Depois, com as reformas, essa banca, não sei que fim teve. E ele perde o espaço, né? Ele deixa de ter vínculo empregatício com a... Empregatício não, né? Ele deixa de ter um vínculo comercial com a universidade. Não sei se ele perde a licitação, se ele deixa de, ou se ele realmente é impedido de concorrer a uma nova chamada, ou algo do tipo. O certo é que ele era estudante de direito, também ele é jubilado, e ele fica rodando nas ruas do Benfica, ensinando muito, aprontando pra caralho. Mas ensinando muito, né? Eu lembro que eu fui fazer uma vez a minha base de história do Ceará é toda do Gonçalves até hoje. O cara que, além de ser meu amigo, era amigo do meu pai, por coincidência.
Que coincidência. Pelo fato de ser do mesmo bairro, né? O Gonçalves também sempre foi amigo de todo mundo. Então não é muita coincidência assim, não. Enfim, fui fazer uma prova para a seleção do curso de inglês do IMPA e contra o Gonçalves, acho que eu paguei um ou dois burrinhos de cachaça e até hoje é a minha base de história do Ceará, isso é genial. Então acho que o Gonçalves para todos nós, ou boa parte da gente, mas assim, eu não tenho nem medo de falar que, para mim, a Ana tá vindo na frente, né? Mas que para Celina Muniz, para o Felipe Neto e para mim, Augusto, ele cumpriu uma função professoral muito sadia e arrojada. Eu acho que eu posso incluir o Dedé Calixto no meio também disso. E o que seria a poesia viva, ou, né, é o como no Vino Voga, né? Eu quero ver o atestado, né, assim, de óbito e tal. Porque as notícias são desencontradas, já rolou o papo de dizer que o cara tinha papocado se o cara estava vivo. Que era o senhor. O Gonçalves é daqui, acredito que o Gonçalves esteja entre nós, 2025, mês de agosto, precisamente dia 15. Eu acredito que o Gonçalves ainda esteja nesse plano, né? E o Gonçalves, ele era cearense, natural de Itapajé, tinha vindo para Fortaleza no começo dos anos 80, final dos anos 70. Já a outra figura era um paulista do Bexiga, meu. Fala sério aí. Quero dar paciência contigo. Que era o meu. Nossa, mano, né? Chapa. Walter de Lácio. E Walter de Lácio era um cara que. Ele mesmo contava, né? Que fez história na USP, sem concluir, longe disso. Já tinha família casada e cansado da vida que levava. Saiu de casa com a história de comprar cigarros e nunca mais voltou. E passou muito tempo em Minas Gerais, né? Foi morador durante muitos anos na cidade de Ouro Preto. Era um cara com vivência de boemia acadêmica muito forte. E o Walter ele tinha O Gonçalves não lembro de produções dele. É difícil ele nunca ter feito nada. O Walter não, né? O Walter, como eu falei, era a poesia viva, né? Com todas as suas contradições, seus limites, suas restrições. Ele tinha isso é muito curioso, né? Muito único. Ele tinha um livro em formato de fanzine chamado Biscoito com Champanhe. E ele vivia alterando as poesias do livro, mas continuava Biscoito com Champanhe, muitas vezes aproveitando a própria ilustração do que, vamos supor, a edição anterior. Então ele misturava as edições, né? Assim, era muito feliz e ao mesmo tempo muito prestativo. Quem tiver pelo menos umas 5, 6 edições de Biscoito com Champanhe, eu acho que procurando muito aqui por causa eu encontro uma, no máximo. Não sei se ainda tenho. Tenho a impressão que ainda tenho. O bom é porque ela é de 99. A primeira que o Walter apresenta pra gente. Foi de 99 era 2000. Eu conheci o Walter no primeiro festival de jazz e blues na Serra de Guaramiranga, no ano de 2000. Então, 2000. Se eu tivesse. Mas entre 2000 e 2003, por exemplo, que é o ano de lançamento da Pendaíba, da primeira Pendaíba, o Walter tinha umas 4, 5, 6 edições do Biscoito com Champanhe. E é isso, né? Para não ficar tão extenso, tão longo. A ideia é escutar de boa, eu preciso estar de uma vez não e tal, né? Transcrever essa parada aqui também. E a gente vai retomar aqui com o segundo episódio do nosso podcast ao
Aos papos, vamos chamar de aos papos, eu gosto. Aos papos. Do nosso aos papos. Né? Então, fiquem na paz aí, aguardem. Logo mais na sequência, nós lança o segundo episódio falando sobre os lançamentos da Pindaíba. É isso. Beijos. Amo vocês.